Estimados irmãos e irmãs, queridos legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, hoje nós vamos continuar nossa reflexão falando desse trabalho bonito que agora Frank, está totalmente desprendido e disposto a fazer. Mais tarde na vida, Frank admitiu que se não fosse Nossa Senhora, o seu temperamento impulsivo poderia ter tido sérias consequências. E exemplificava com o caso em que perseguiu com uma pesada bengala alguns intrusos que lhe assaltaram a casa. Antes de lutar com eles, escorregou no tapete e caiu pesadamente no chão. Depois disso, estremecia ao pensar no que poderia ter feito com a bengala se tivesse conseguido agarrar os intrusos. Atribuía a sua queda à intervenção salvadora de Nossa Senhora. Aqueles que trabalharam com Frank acharam que por vezes era extremamente sensível. Se um oficial diferia dele na maneira particular de tratar um assunto ou no método de encarar um problema, Frank podia sentir-se ferido e manifestar um certo aborrecimento ou ressentimento. Podia manifestar-se muito teimoso quando a sua mente enveredava por uma certa maneira de agir. Seria a sua teimosia simplesmente um ponto cego para ele? A alguns parecia ilógico que um homem tão manifestamente santo e bondoso pudesse mostrar-se por vezes tão ofensivo e obstinado. É possível que os longos anos de incompreensão e oposição que encontrou na infância da legião o tornassem receoso de se afastar da senda direta e clara do dever, como ele havia e pelo qual resolvera decididamente caminhar. Não obstante alguns lapsos ocasionais, não nos é possível duvidar da extraordinária paciência deste homem. Apesar de sua pesada agenda de trabalhos, era capaz de passar horas ouvindo e aconselhando uma alma aflita. Esbanjava o seu amor com uma pessoa, vendo e servindo nela realmente a Jesus Cristo, a ponto de se esquecer do tempo. Do mesmo modo, nos hospitais ou lares, quando tratava com os membros da sociedade menos afortunados, era de uma extraordinária gentileza e paciência. De tempos em tempos, chegavam aos oficiais do concílio notícias sobre as deficiências de alguns presídia ou conselhos. Frank aconselhava sempre, tendo enorme paciência no trato com eles, lançando mãos de toda a escala possível de tentativas antes de encarar qualquer ação drástica. No entanto, os casos de deslealdade causavam-lhe uma real agonia. Não podia admitir, nem mesmo remotamente, um caso de deslealdade. Numa tardinha de dezembro de 1936, os legionários de Dublin celebraram a sua reunião anual. Foi no Hotel Gresham. O discurso de Frank foi o ponto alto da festa. Falou durante hora e meia sobre o altar legionário, pondo em particular destaque a imagem de Nossa Senhora, centro do altar, a qual simboliza a presença de Maria em toda a reunião do presídio. Esteve presente à reunião um jovem recruta da legião chamado Sam Hughes, que via Frank pela primeira vez. Sam, destinado a ser futuro presidente do concílio, ficou impressionado e entusiasmado com o que viu e ouviu. Em breve se tornaria presidente de Presidium e, dentro de pouco tempo, descobria de forma direta que Frank era um excelente conselheiro. Fui falar com Frank, recorda ele, para me aconselhar sobre a forma de resolver certos problemas da legião. Dispensou-me uma longa entrevista, mas quando vim embora, tomei consciência de que me não dera nenhuma resposta direta ao problema que lhe apresentara. O meu embaraço converteu-se em admiração quando passei gradualmente a compreender
o que acontecera. Comecei a compreender que ele não acreditava em dar papinhas a nenhum oficial. Em vez de responder às minhas perguntas ou propor soluções, falou longamente sobre a importância de possuir princípios claros e bem definidos sobre a necessidade da fé e do sobrenatural nos assuntos da legião e, evidentemente, de Nossa Senhora. Tudo o que ele disse foi expresso com tal seriedade e convicção que eu me senti feliz aceitando-os. Vi que estava sendo levado a apoiar-me nos meus próprios pés, que grandes responsabilidades estavam a ser lançadas aos meus ombros, que eu era uma pessoa de confiança. Tudo isto constituía um grande tônico para mim, pois era então um jovem muito tímido. Vim-me embora sem receber exatamente o que esperava, mas sentindo-me bem. Por isso, decidi, com a graça de Deus, procurar viver a confiança que ele depositara em mim. Em muitos domingos havia congressos da Legião, em uma ou outra cidade provinciana da Irlanda. Frank costumava sair de carro um dia antes, levando consigo alguns legionários experientes. Ele próprio não costumava guiar, desde o tempo em que ainda jovem procurara guiar o carro do irmão. Nessa ocasião, o carro explodiu e Frank e o irmão sentiram-se felizes em escapar sem ferimentos graves. A viagem para o congresso costumava levar algumas horas. Oferecia-se então aos companheiros ou companheiras de viagem de Frank uma maravilhosa oportunidade para absorver um pouco da sabedoria e dos conhecimentos do fundador da Legião. Durante a viagem, costumava falar, por exemplo, sobre a doutrina da Santa Missa, de tal modo que a missa ganhava vida para os seus ouvintes. Outras vezes, falava da união de Nossa Senhora com o Espírito Santo e as suas implicações. Às vezes, porém, falava de teologia especulativa, debatendo questões como esta: Nossa Senhora estaria presente na última ceia? A sua compreensão dos grandes temas doutrinais da Igreja era profunda e o entusiasmo acerca deles tão contagioso que um legionário fazia notar mais tarde. Eu pensava que conhecia muito bem a minha religião, até no momento em que comecei a viajar com o Sr. Duff. Tomei então consciência de que a minha compreensão das numerosas doutrinas da Igreja era vaga e superficial. Posso afirmar sinceramente que o Sr. Duff me comunicou um conveniente apreço dos maravilhosos tesouros da fé católica. Evidentemente, nem toda a conversa tratava de tópicos espirituais. Havia também histórias, anedotas, cantigas. Frank considerava estas viagens como agradáveis ocasiões para proveito do corpo e da alma. Gozava imenso com elas e gostava da companhia dos legionários. Não fazia diferença que fossem velhos ou jovens, com experiência apostólica